Esta noite. O texto bem conhecido está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do 21 até o 28. Foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para que nós possamos compartilhar esse texto da Palavra de Deus. Mateus 15, do 21 em diante, diz assim: Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, provindo daquela cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos, rogando-lhe, dizendo: Despede, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhe ele: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então veio ela, e adorando, e disse: Senhor, socorre. E ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem todas as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde daquela hora sua filha ficou sã. Amém. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esse grande privilégio. Eu estar aqui mais uma vez como instrumento nas tuas mãos, para compartilhar da tua palavra. Espírito Santo, traz luz, revelação nos nossos corações, entendimento no nosso espírito, para que as promessas do Senhor se cumpram dia após dia, através da vida dos teus queridos. É que eu te peço, te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título Fé e Amor, porque nós sabemos que só com a fé você pode fazer grandes coisas, mas aquilo que nós fazemos com amor permanece. E quando você vê aqui, nós sabemos que o justo, ele vive pela fé. Fé na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor nos move. Quando você crê na palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 13, nós vemos que é possível você fazer muitas coisas sem amar as pessoas. É possível. Mas nós precisamos amar a Deus e amar o nosso próximo. E amar a nós mesmos. E nós vemos uma passagem bem conhecida, onde que essa mulher acompanhava Jesus, ali de Cananeia, e ela clamava Jesus, e Jesus, aquela grande multidão, porque onde Jesus passava, atraía uma grande multidão. E essa mulher vinha clamando, suplicando, para que Jesus o atendesse, e Jesus estava quieto, calado. Até chegou um momento que os seus discípulos começaram a falar para Jesus, chegando aos pés de Jesus: Jesus, esta mulher vem rogando a ti, despede ela. Faz com que ela vá embora. Ela está gritando atrás de nós. O que eu quero falar nesta noite, como que você pode acessar o sobrenatural através da palavra de Deus e crendo na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas me perguntam: por que acontece tantos sinais através da sua vida, do seu ministério? E eu aprendi alguns princípios que já há muito tempo eu tenho procurado andar em cima desses princípios. Nós sabemos que a perseverança, ela vai gerar uma grande fé na vida de cada um de nós. A minha perseverança é saber o quanto Deus é grande. Quando eu sei que Deus é grande, que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, eu sei que Ele é capaz de me ouvir, que Ele é capaz de fazer coisas grandiosas na minha vida e através da minha vida. Eu preciso crer na sua palavra. Nós vemos aqui os próprios discípulos tentando
fazer Jesus não resolver o problema daquela mulher. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que ela está enfrentando, aquilo que ela está passando. Muitas vezes nós se incomodamos com as situações das pessoas e ficamos questionando por que ela está fazendo assim ou deixa de fazer. Nós vemos quem que são os discípulos de Jesus. Todos aqueles que seguem Jesus são discípulos. Nós somos discípulos de Jesus para levar as pessoas a Jesus, ou somos discípulos de Jesus para impedir que as pessoas se cheguem ao Senhor? Muitas vezes eu sou discípulo de Jesus, mas eu tenho sido um empecilho para que as pessoas se acheguem, se aproximem de Jesus. Os discípulos, eles estavam fazendo com que Jesus despedisse aquela mulher. A Bíblia diz que chegaram aos seus pés e falaram: Senhor, despede essa mulher. Quando nós deixamos de atender as pessoas, quando nós abandonamos as pessoas, você não quer que Jesus resolva o problema das pessoas. Mas nós sabemos que o nosso Deus, quando você aprender que mesmo você desistindo de orar por alguém, o próprio Jesus continua orando e suplicando por essa vida. Quando você coloca alguma situação diante de Deus, e chega um momento que você clama, você suplica, você roga a Deus, e você desanima, você para, não quer mais orar, desisti, joguei a toalha. Mesmo assim, Jesus continua, porque a Bíblia diz que Ele intercede junto ao Pai pelas nossas vidas. Então sempre assim Jesus, Ele continua intercedendo, suplicando. No versículo 24 ele diz assim: respondeu Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus fala? Porque os 3 anos do ministério de Jesus, ele veio focado somente para Israel, para quebrar toda a tradição, toda a lei, todo o ritualismo, tudo aquilo que o povo hebreu cria. Então os 3 anos de Jesus, ele veio especificamente. Talvez essa mulher estava clamando por Jesus a algo fora do tempo, para que depois ele preparasse esse povo, e esse povo desse continuidade, como nós sabemos que aconteceu. Esse próprio povo rejeitou Jesus e a palavra se estendeu sobre nós, mas havia um propósito de Deus para que todos fossem alcançados através da sua palavra. Então nós sabemos que, nós vemos aqui que Jesus, ele respondeu a essa mulher. Ele falou: ainda não, eu vim apenas para o povo israelita. Eu vim apenas para o povo de Israel. E Jesus respondeu. Os seus discípulos queriam que ela fosse embora. E a Bíblia diz que essa mulher, quando ela chega para Jesus, ela adora Jesus. Ela adorou o Senhor. Porque para ela não havia diferença se Jesus veio para Israel ou se Jesus não veio para Israel. O problema dela, ela queria ver a sua filha liberta. Não é isso que muitas vezes acontece conosco? Nós não queremos saber, nós queremos saber que o nosso problema seja resolvido. Nós queremos que o Senhor resolva o nosso problema, e não importa se eu tenho compromisso ou não tenho compromisso, se eu ando com Deus ou não ando com Deus, eu quero que Deus resolva o meu problema. Eu quero que o Senhor resolva a minha situação. Mesmo que eu não tenha compromisso nenhum com o reino de Deus, com a igreja do Senhor, o meu desejo, a minha vontade é que o Senhor resolva o meu problema, aquilo que eu estou passando. Jesus está dizendo: olha, ainda esses 3 anos eu vim para ministrar, para falar. Ela estava pedindo algo antes do tempo. E Jesus estava calado, mas eu aprendi que quando o Senhor se cala, é porque Ele está fazendo com que você aumente mais a sua fé nele. Quando você ora, você suplica e parece que Deus não está te ouvindo, Ele está gerando uma fé no teu coração. Não desanime, não retroceda, não volte para trás, porque Deus ouve as nossas orações. Muitas vezes Ele está permitindo. No versículo 25 diz que ela chegou a Ele e adorou dizendo: Senhor, socorre-me.
socorre minha vida. Só a palavra de Jesus pode libertar. Quando ela diz, Senhor, socorre-me. E ela adora Jesus. E Jesus diz, vai, a tua filha está curada. E naquele exato momento, a filha daquela mulher foi liberta. A Bíblia fala no Salmo 107, 20, enviou a sua palavra e os sararou e os livrou da sua destruição. A importância de nós aprendermos a enviar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, liberar a palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus está na minha vida. E quando Jesus libera essa palavra, ela crê, ela se prostra, ela adora Jesus. Naquele exato momento que Jesus libera essa palavra, a filha dela foi liberta. Ela creu. Jesus, aparentemente, no início não respondeu, mas depois ela creu. E no versículo 28, Jesus diz assim, então respondeu Jesus, disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Grande é sua fé, mulher. Por que a fé dessa mulher? Essa mulher, nós sabemos que ela é uma mulher grega. E quando você estuda um pouco da cultura grega, você sabe quantos deuses lhe servem. Ela era uma mulher grega, cirofenícia. Mas por que Jesus disse, grande a tua fé? Você sabia que quando você crê somente em Jesus, você tem uma fé grande? Quando você confia somente em Jesus, isso você tem uma grande fé. Por quê? Porque muitas vezes eu creio em Jesus, mas eu creio na minha habilidade. Eu creio em Jesus, mas eu creio se eu fizer uma campanha, vai solucionar. Eu creio em Jesus, mas eu creio se eu for ao monte orar noites e noites, isso vai solucionar. Ou seja, somente Jesus não é autossuficiente. Eu preciso fazer as boas obras, eu preciso fazer aquilo que é para ajudar Jesus na manifestação do seu poder. Ela não cria mais em ninguém, ela cria somente em Jesus. E quando eu creio somente em Jesus, isso quer dizer que eu tenho uma grande fé. Às vezes você está crendo na tua habilidade, na tua sabedoria humana, na tua inteligência, você está crendo nas suas obras, você crê no seu jejum, você crê muitas vezes batendo o recorde de leitura da palavra de Deus, você acha que isso vai fazer toda a diferença. Não, ela era uma grande mulher, ela tinha uma grande fé, porque ela creu somente em Jesus. Somente em Jesus. Porque muitos, eu creio em Jesus, mas creio em outros deuses também. Não, eu preciso crer somente em Jesus. Quando você crê somente em Jesus, se eu creio em Jesus e na minha habilidade, no meu jejum, nas minhas obras, em tudo aquilo que eu acho que é autossuficiente para completar a obra do Senhor, então isso quer dizer que a minha fé, ela é muito pequena. Eu preciso crer em Jesus. Então nós vemos que a grandeza de Deus faz a sua multidão adorar a Ele. Isso faz com que quando nós adoramos ao Senhor, nós se prostramos diante do Senhor. Isso quer dizer que nós estamos glorificando o Senhor. Nós nos prostramos diante de Deus. Todo aquele que adora, todo aquele que se prostra diante de Deus, porque a adoração, ela traz ânimo na nossa vida. Por que ela adorou o Senhor? Porque quando você adora a Deus, você está tendo ânimo, está se renovando diante do Senhor. A igreja precisa aprender essas coisas. Quando ela adorou o Senhor, o seu desânimo caiu por terra, estabeleceu a força e a autoridade sobre a sua vida. Ela sabia que Jesus poderia abençoar Israel e também abençoá-la a sua vida. Porque Jesus diz assim, mas não é bom que tire o pão do filho para dar aos cães.
Ela falou, mas também os cães, eles comem as fagulhas, as sobras que caem debaixo da mesa dos seus donos. E quando ela conversa nesse diálogo, ela se dobra, ela adora o Senhor. Porque quando eu adoro o Senhor, eu desisto da minha própria vida, para que a vontade do Senhor se manifeste através da minha vida e sobre a minha vida. Amado, muitas vezes, quando nós estamos passando problema, por alguma dificuldade, alguma afronta, algumas perseguições, a primeira coisa que Satanás fala, não vá mais na casa de Deus. Não preste mais culto a Ele. Não louve o Senhor. Não sirva, não faça mais isso. Eu vou ficar em casa. Não quero ver ninguém. É exatamente isso que Satanás quer de nós. Porque ele sabe que quando você se prostra diante do Senhor, mesmo que humanamente você não consegue ver luz no teu caminho. Veja o que diz lá em Romanos 4,19, sobre Abraão, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou das promessas de Deus, por incredulidade, mas se fortificou na fé, dando glórias a Deus. Ele já estava quase 100 anos, enfraquecido o seu corpo, o ventre da sua mulher, também amortecido, diz a palavra do Senhor. Mas ele cria na palavra do Senhor, jamais ele permitiu que a incredulidade entrasse no coração dele. Por quê? Porque ele se fortificava na fé, dando glória a Deus. Eu sei que muitos, eu gosto de chegar na hora da palavra, eu gosto da palavra, esse negócio de adorar a Deus, essas músicas não me atraem. Amado, você sabia? Todos nós gostamos, o nosso país tem muitas culturas diferentes. Se você vai lá para o Nordeste, o ritmo da música, do louvor é diferente daqui do Sul. Tem uns que gostam do estilo de rock, outro samba, outro reggae. Existe uma variedade de ritmo de música. E muitas vezes nós queremos escolher a música, aquela música que eu gosto, aquela música que me dá prazer, aquela música que eu tenho gozo, aquela música que me dá conforto. Amado, não é para você o louvor, não é para você a música, não é para você o ritmo. Tudo tem que ser para o Senhor. É para Ele. Eu não gosto desse tipo de música, eu não gosto daquele outro tipo, eu não posso com isso aqui. Você está fora, você está errado. Você precisa se tornar um adorador independente do ritmo da música, que seja uma letra que adore, que glorifique o Senhor. Nós precisamos, quando você adora, quando você glorifica, quando você exalta o nome do Senhor, isso vai fortalecer a tua fé. Quando eu não sou adoradora, eu vivo na alma, eu vivo na carne, eu vivo nas emoções, eu vivo no impulso e fazendo um punhado de besteirões. Mas quando eu aprendo a adorar a Deus, que eu me rendo, que eu me prostro, que eu me entrego na presença de Deus, então isso vai fortalecer a minha fé. Isso foi o segredo de Abraão. Muitos criticando, e aí Abraão, que dele é o filho da promessa? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele cria, ele tinha uma palavra no seu coração, ele tinha uma promessa de Deus na sua vida, e como que ele suportou, e como que ele chegou, e como ele pode ver as coisas acontecendo, dando glória, glorificando, louvando, adorando a Deus. Quando a igreja do Senhor despertar para essas coisas, algo extraordinário começa a acontecer nas nossas vidas. Deus vai manifestar na sua vida de uma maneira poderosa, tremenda, sobrenatural, eficaz. Porque Deus é fiel à sua palavra. Quando ela adora Jesus, e Jesus diz: grande é a fé dessa mulher, ela crê somente em mim. Ela não crê na cultura, no intelecto do povo, do seu povo, a cultura dos gregos, filósofos, os intelectuais. Não, ela creu somente em Jesus. E ela deu glória ao Senhor. Porque Deus quer influenciar
através de 3 áreas das nossas vidas, que é direito nosso. Eu lembro um dia que eu estava aqui nessa porta ali, e chegou a doutora Roseli, com uma paciente dela, e a criança estava com hidrocefalia, ou seja, aquela cabeça cresce, e o neném estava quase 3 meses, e a mãe parecia que estava quase com 9 meses de idade, o neném. E a doutora Roseli falou para mim: Isaú, olha, trouxe uma situação, quero que você me oriente o que devo fazer. Levei para Curitiba, acompanhando todo o que a medicina fala, que nós precisamos abortar essa criança. Porque senão a mãe vai morrer e a criança vai morrer também. Mas eu, como serva de Deus, eu não posso fazer isso. Eu quero que você me diga alguma coisa. Eu quase falei: por que não procurou seu pastor me livrar dessa situação? Aí eu falei para ela: coloque a sua mão no ventre da irmãzinha. E quando ela colocou a mão da barriga da paciente dela, eu coloquei a minha mão em cima da dela. Eu falei: Deus, o Senhor é poderoso para fazer com que essa cabeça volte num tamanho normal. Para a honra e glória do nome do Senhor, a cabeça da criança voltou normal. Porque Deus é fiel à sua palavra. Eu sei que você conhece. É a netinha do Pituac, vizinho ali da mãe da Landa, da irmã Maria. A Carol, eles congregam na Metodista. Foi ela. Eu coloquei as minhas mãos aqui fora no estacionamento, em cima da mão da doutora, e eu dei uma ordem que essa cabeça, esse cérebro voltasse no tamanho normal, e aquela menina ficou normal. Porque Deus é fiel à sua palavra. Não adianta eu ter pena, não adianta eu ter dó. Não, eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso crer na promessa de Deus na minha vida. A posição que Deus nos colocou, Ele deu autoridade para nós. Porque existem 3 influências que Deus se manifesta nas nossas vidas. É através do toque. Quando você toca as pessoas, você precisa crer que o Espírito Santo está na sua vida. Quando você toca, lá em Mateus 8,15 diz que tocou-lhe a mão e a febre deixou, então ela se levantou e o servia. Ou seja, quando Jesus toca, ele chega na casa de Pedro, a esposa de Pedro estava mal, estava com a febre muito alta, Jesus toca nela. O Espírito Santo flui, e ele toma ela pela mão, e logo ela começou a servir. Muitas vezes, espiritualmente, você estava enferma, você estava a febre muito alta, você não tinha paz, você não tinha alegria. Jesus tocou em você, você está curada deste mal, mas você está servindo a Deus. Você está envolvido, trabalhando, contribuindo, participando do corpo de Cristo. Quando Jesus toca nessa mulher, a Bíblia diz que imediatamente ela levanta e começa a servir. E quando você lê os versículos na sequência, vinha muitos doentes, muitos paralíticos, muitas pessoas possessas, vinham na casa dela e todos elas eram curados. Por que o Senhor quer te curar, te sarar, te libertar de tudo aquilo que o inimigo lança, para que você seja o instrumento de bênção nas suas mãos? Mateus 9:20, aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos. Ela vai atrás de Jesus e toca em Jesus. Imediatamente Jesus viu que saiu virtude do corpo dele, porque ela tocou no Senhor. Amado, essa unção, esse poder, você precisa crer que está na tua vida. Que você vai tocar nas pessoas e as pessoas serão curadas. Porque você é filho de Deus, isso eu recebo pela fé. Quando
eu adoro, quando eu glorifico, quando eu exalto o nome do Senhor, quando eu dependo, quando eu exerço a grande fé é eu depender somente do Senhor. A Bíblia diz que quando Eliseu morreu, e de repente abriram a vala e jogaram um cadáver em cima dos ossos de Eliseu, e essa pessoa ressuscitou, porque até nos ossos do morto existe a unção. Uma área de influência que Deus quer te usar, e é para todos nós, através do toque. A outra, através da presença. Quando você chega, você influencia o local, a sua presença influencia as pessoas. Você abençoa as pessoas, a família, a cidade, a rua, o teu trabalho, aonde que você estiver, através da sua influência, o Espírito de Deus está sobre você. Amado, é notório quando chega uma pessoa cheia do Espírito Santo perto de você. Você toca no homem, numa mulher de Deus, é algo diferente. Essa outra influência que Deus quer manifestar. Muitas vezes você vai chegar num lar carregado, oprimido, e você vai chegar ali, os espíritos malignos vão sair correndo. Por quê? Porque eles não suportam a presença de Deus na sua vida. Tem muitos crentes com medo dos demônios. Tem muitos crentes que vivem apavorados porque o diabo sabe, aqueles que têm medo dele. Mas você, a influência, a unção, o poder que está na sua vida, faz com que o inimigo bata em retirada. Nós precisamos influenciar. A Bíblia diz que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Ló, ele era influência naquele lugar. Ele estava ali, então o Senhor não podia destruir, porque ele era um homem de influência naquele lugar. Aonde que você estiver, Deus quer que você exerça essa influência. Não aquele tipo de pessoa, puxa vida, olha quem está chegando aí, perdi o dia. Cara tão chato, tão azedo, o cara chega perto de você com coisas negativas, coisas ruins, falando mal, falando palavrões. Não, nós temos que chegarmos e as pessoas receber com alegria. Então Deus quer se manifestar através do toque, através da influência. E a Bíblia fala, se você recebe um justo na tua casa, você recebe o galardão dele. Você recebe um profeta, recebe o galardão. Influencia. Você dá um copo de água para um dos seus filhos, ter um grande galardão. É bíblico isso. Então Deus se manifesta através da influência. E também através do domínio. Porque você vai até onde que a sua palavra chega. Você pode usar o domínio espiritual para controlar todas as coisas. O domínio espiritual, o Espírito Santo na tua vida, aonde que você chegar, aonde que você suplicar, aonde que você invocar o nome do Senhor, Deus vai se manifestar. As palavras que Deus falou, onde que vocês colocar a planta dos vossos pés, eu estarei com vocês, ali vocês tomarão posse. Nós precisamos crer, amado, e quando você tem e gera essa grande fé, através de você adorando, louvando, reconhecendo Deus na sua vida. Esse é o motivo. Grande é a sua fé. Imediatamente ela foi curada. A sua fé materializa o seu desejo, mas o seu desejo nunca vai materializar a sua fé. A fé que você tem no seu espírito, no seu coração, ela vai materializar o seu desejo, mas o seu desejo nunca vai materializar a sua fé. Nós queremos tantas coisas e não conseguimos, porque eu não pratico, não creio que Deus é autossuficiente para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso e imagino. Então nós precisamos crermos dessa forma. Jesus, se ele não tivesse liberado aquela palavra, se ele não tivesse enviado aquela palavra, aquela menina não seria curada. Por isso eu e você precisamos agir como profeta, profetizar, liberar,
confessar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Você pega uma pessoa, vem doente, qual é a promessa que tem sobre você? Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se existe uma pessoa com problema espiritual, em nome de Jesus eu estou dando uma ordem que vai embora. Se as portas estavam fechadas, em nome de Jesus, que essas portas estejam abertas. Você tem poder para ligar e para desligar aqui na terra. Deus depositou essa autoridade sobre a vida dos seus filhos, e por isso a igreja precisa começar a exercer essa autoridade. Amado, não adianta eu ouvir domingo após domingo, anotar tudo aquilo que eu tenho ouvido. Eu preciso andar na palavra de Deus, eu preciso caminhar em cima da palavra de Deus, eu preciso viver esta autoridade que Deus delegou sobre a minha vida. Eu preciso influenciar aonde que eu estiver, o poder de Deus na minha vida, a influência, dominar, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Para todos nós. Veja o que está escrito lá em 1 Timóteo 4,16. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Essa versão ali que, como os que te ouvem. Ou seja, você precisa se alimentar da palavra, você precisa usufruir da palavra, você precisa estar cheio da palavra de Deus. Para quê? Para manifestar nas pessoas que precisam. Mas eu estou me enchendo de internet, eu estou me enchendo com todas as notícias do Mensalão, todas as notícias do Lava Jato, eu estou me enchendo com as notícias, com o pânico, com a miséria, com a fome, com a política, com tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu estou me enchendo dessas coisas, mas eu não estou me enchendo da palavra de Deus, eu não estou me enchendo das promessas do Senhor. Eu preciso encher-me da palavra de Deus, das promessas do Senhor, da aliança que eu tenho com Ele, das palavras que Ele tem para realizar na minha vida e através da minha vida. Paulo escreve a Timóteo: medita nessas coisas, na palavra, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifestado a todos. Timóteo, você precisa se encher. Ele era um jovem pastor, Timóteo. Você precisa, as pessoas têm que ver Jesus na tua vida, tem que ver você um homem ou mulher de Deus. Porque senão eu sou um mau testemunho aonde que eu estiver. Para ser crente desse jeito, então fico aqui onde que eu estou. Palavra. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela é espírito e vida. Essa mulher, ela tinha uma insatisfação no coração dela. O que é insatisfação? É igual a fome. Quando você come, você fica satisfeito. Ela tinha uma crise, ela tinha uma insatisfação, ela tinha fome. Quando Jesus libera aquela palavra, ela recebe aquela palavra. Então muitas vezes nós estamos insatisfeitos. Por que você está insatisfeito? Com muitas coisas, critica todas as coisas, calunia todas as coisas, condena todas as coisas. Tudo que você olha, você questiona. Por que isso acontece conosco? Porque você não está satisfeito, porque a palavra de Deus não reina na sua vida. Você não se enche da palavra de Deus, você não se alimenta da palavra de Deus. Eu não me alimento, eu não me encho. E quando eu tenho falta de alguma coisa, eu não consigo me satisfazer. Mas a hora que eu me alimento da palavra de Deus, a hora que eu tomo usufruo da palavra de Deus, é como você se alimentou e alguém diz: coma mais. Não, eu estou satisfeito. Tem muitas pessoas que estão caminhando, trilhando, vindo na casa de Deus, vai no grupo, vai no ensaio, faz isso, mas são pessoas insatisfeitas, nem queriam estar aqui, nem queriam servir a Deus, nem querem mais ler a Bíblia, a palavra do Senhor. São as pessoas que estão insatisfeitas. Essa mulher, ela tinha uma insatisfação dentro dela, ela tinha fome, ela tinha sede, ela necessitava de algo para preencher todo aquele vazio que estava dentro dela.
uma insatisfação. E quando ela recebe a palavra, ela falou: não, se for as migalhas da tua palavra está ótima, Jesus. Isso resolveu o problema dela, as migalhas, farelo do pão, da palavra, resolveu o problema dela. A satisfação dela trouxe a libertação para sua filha. A minha satisfação de servir a Deus vai restaurar o meu lar, vai restaurar a minha finança, vai restaurar a minha família, vai restaurar toda a minha vida, o meu ministério. É a satisfação. Eu estou satisfeito com o meu Deus. Eu estou satisfeito em congregar no Senhor. Eu estou satisfeito em ouvir a palavra de Deus. Eu estou satisfeito de receber as boas novas do Senhor. Porque quando eu não estou satisfeito, eu sou uma bomba que posso explodir a qualquer momento. Porque eu devo falar o que eu quero ver, não o que você está vendo. Amado, eu preciso crer na palavra de Deus. Eu não vejo, mas eu creio. Muitos eu creio somente quando eu ver. Não. Quando você diz, não, Jesus falando, daqui 4 meses, você sabe que é colheita. Você está chegando, crê que vai chegar o momento da colheita. Você pode crer na alma e você pode crer no espírito. A alma você crê pela comparação, por aquilo que é visível. Isso é fé da alma. No espírito você tem a revelação, aquilo que é invisível. O espírito é invisível, a palavra de Deus ela é invisível. Então você pode crer na alma, você compara as coisas, aquilo que é visível, mas no espírito você crê naquilo que é invisível. A palavra de Deus é invisível que traz aquilo que é visível. Ou seja, a palavra de Deus é algo invisível, mas eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que o Senhor fala, isso vai materializar e vai se tornar visível. Por isso que quando muitas vezes eu oro por uma pessoa, eu não consigo ver aquela pessoa curada. Mas se eu tenho a fé no meu espírito, eu oro por aquela pessoa e eu vejo que aquela pessoa ela está curada. É isso que Deus quer para nós. Porque a maioria das nossas fé, eu tenho a fé na minha alma, mas eu não consigo ver. Porque o meu espírito é invisível, o meu Deus é espírito. Então eu preciso crer na palavra que é invisível, e aí eu vou crer naquilo que é visível. Nós precisamos aprender a caminhar, nós precisamos viver esse padrão de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Porque quando ela diz assim, Senhor, as migalhas, porque o pão é igual à palavra. Porque ela tinha carência de pão, ela tinha carência da palavra do Senhor. Quantas pessoas estão morrendo por causa de pão? Mas a palavra de Deus, ela é pão. E quando eu ministro a palavra de Deus, eu ensino a palavra, eu libero essa palavra, eu confesso essa palavra, as pessoas estão se alimentando da palavra de Deus. Por isso que o teu ministério, ele não tem fim, não tem prazo de validade. O meu ministério, o seu ministério é infinito, queridos. Você sabia que aquilo que está em você, naquilo que se manifesta através da sua vida, daquilo que você libera, é algo infinito que vai acontecer? Por mais que você não consiga ver, quando você reivindica, quando você profetiza, quando você libera uma palavra, mesmo que você não consiga ver, Deus vai manifestar aquilo que você liberou, aquilo que você confessou. Vamos ver o exemplo lá em Hebreus 11:20. Hebreus 11:20 diz assim: pela fé Isaque abençoa Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoa cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou
encostado na ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, ou seja, esses homens, eles sabiam que eles iam morrer, mas aquilo que eles liberaram sobre os seus filhos, aquilo que eles liberaram sobre a sua família, o próprio José falou: eu não quero que meus ossos fiquem aqui no Egito. Mas ele morreu, mas os ossos deles passaram o Mar Vermelho, os ossos dele tiveram 40 anos no deserto, os ossos de José, eles entraram na terra que mana leite e mel. Quando Isaac, quando Jacó, eles liberaram a palavra, eles faleceram, mas a palavra, aquilo que eles profetizaram, aquilo que eles confessaram, aquilo que eles liberaram, foi acontecendo de geração em geração. Aquilo que você fala, crendo, Deus vai realizar. Talvez você não consiga. E eu às vezes fico pensando que José, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ressuscitou, muitos mortos eles ressuscitaram. E eu fico pensando, por que José queria ir para a terra prometida? Muitas vezes eu fico pensando que José ressuscitou naquele dia, porque ele fez menções dos seus ossos. Eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito, eu quero que vocês levem para a terra prometida. E assim eu quero, porque existe uma promessa da terra que mana leite e mel. Isso pela fé. Os meus ossos vão desfrutar. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem prazo de validade. Nós precisamos, amado, começar a crescer, andar, viver, praticar. A gente vê tanta carência das pessoas. Eu estive ministrando domingo passado à noite, tive que sair escoltado. Tão grande a carência das pessoas por Jesus, pela palavra, pela manifestação do poder de Deus. Mesmo que você morra, as palavras que você profetizar vai se cumprir. É assim que funciona. Você não precisa ver, você precisa crer. Deuteronômio 29:5 diz assim: 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre o vosso vestido, e nem se envelheceram o teu pé, o teu sapato. Sabe o que isso significa? Não envelheceram. Isso significa que a palavra do Senhor nunca envelhecerá. Ela nunca vai envelhecer, a palavra de Deus. O envelhecer aqui, o sentido que as suas vestes, suas calçadas, não, aquilo, por quê? Quando você lê o Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você anda na palavra de Deus, você nunca vai viver as coisas velhas, sempre você vai viver em novidade de vida. O texto está falando que da minha palavra que não envelhece, é lâmpada para os teus pés. A religião envelhece, mas a palavra de Deus não. Se você conseguir enxergar isso que eu estou falando, isso é rema na sua vida, você vai começar a caminhar, a triunfar, a conquistar, a ter experiência gloriosa, extraordinária, sobrenatural, como você nunca imaginou. Porque Deus é fiel à sua palavra. Eu creio dessa forma, eu tenho visto Deus operar desse jeito. E o mesmo Espírito. Então, se você consegue, Romanos 4,17, como está escrito: por Pai de muitas nações se constituiu perante aqueles o qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como já se fossem. Quando eu creio aquilo que não é, Deus vai trazer aquilo, Deus traz à existência as coisas que não são através da sua palavra.
Isso está liberado na sua vida, igreja, na minha vida, cada um de nós. Nós precisamos viver esse padrão. Versículo 20, Romanos 4:20 diz: e não duvidou das promessas de Deus, por incredulidade, mas se fortificou na fé, dando glória a Deus. Quanto eu me torno um adorador, que eu entendo esse princípio, amado, isso vai fortalecer você, a sua fé, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, prestando culto a Ele, entrando na sua presença, abrindo. Você imagina todos nós abrindo o coração, se tornando os verdadeiros adoradores a Deus. O que Deus vai começar a fazer na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios, nas suas empresas, nos seus projetos, nos seus empreendimentos. Se nós entendermos esse princípio da palavra de Deus, Deus quer fazer coisas grandiosas. O inimigo quer fazer com que você esmoreça na fé, que você viva desanimado, cansado, oprimido, abatido, preocupado com as coisas. Mas quando eu adoro a Deus, quando eu glorifico o Senhor renova, o Senhor fortalece, o Senhor edifica a sua igreja, porque nós somos o povo de Deus. Aplauda o Senhor. Oh, Deus é fiel. Pare de andar corocochô, pare de andar dando ênfase para as trevas, pare de ficar ouvindo as coisas deste mundo, se encha da palavra de Deus, comece a influenciar pela virtude, pelo poder, pelas promessas que Deus tem na sua vida, igreja. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem unção, você tem uma aliança com Deus. Precisamos aprender a adorar. Quanto mais você adora a Deus, mais Deus vai cumprir essas promessas, essas provisões. Quando me torno um adorador, jamais eu vou ter fraqueza espiritual. Jamais vou viver uma vida na carnalidade, fazendo as coisas, obras ruins, obras mortas, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos estar orando, louvando o nome do nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Oh, santo Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome, Jesus. Glorificado é tu, Pai, Filho, Espírito de Deus. Pai de amor, eu quero te louvá-lo, Senhor, por essa noite, por esse momento tão sublime, tão significativo que nós estamos na tua casa. Pai, eu sei que o inimigo tem bombardeado, tentando roubar a nossa fé, a nossa alegria, tentando nos enfraquecê-lo, Deus. Mas o Senhor está levantando uma geração poderosa, um povo, Senhor, eleito, um povo, Senhor, seleto para fazer grandes diferenças na face da terra. Eis que nós estamos aqui, ó Pai. A sua igreja está reunida nesta noite, o teu povo está reunido nesta noite. Em nome de Jesus, nós entramos em batalha espiritual. E eu repreendo todo e qualquer espírito de incredulidade. Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tenta, Senhor, de todas as formas, roubar essas promessas das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, sela nos nossos corações esta palavra. Ministra através do coração de cada um dos teus filhos, Pai. E que teu nome seja glorificado, dia após dia, através da sua amada igreja. Em nome de Jesus Cristo. Tem alguém nessa noite que gostaria de reconciliar com Jesus? Um motivo ou outro, você se afastou, aconteceu alguma coisa, e você se afastou do caminho de Deus, e nessa noite você quer reconciliar. Eu gostaria de orar com você. Levanta um dos seus braços bem alto. Tem alguém? Aqui na minha direita, no meio. Deus te abençoe, minha irmã. Tem mais alguém? Venha para frente aqui, irmão, quero orar por você. Alguém que ainda não confessou Jesus, gostaria de confessar como Salvador da sua vida. Gostaria que você viesse à frente, você que quer reconciliar com Jesus. Entregue o seu caminho a Ele, confia a Ele, e o mais Ele fará. Tem mais alguma vida? Você gostaria de reconciliar com Jesus?
se voltar para Ele. Eu quero orar por você nessa noite. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Tem mais alguém? Eu vou orar por essa jovem. Talvez você está meio tímido. Dá uma cotovelada no teu irmão do lado e vai comigo lá na frente. Eu sei que tem mais uma pessoa que Deus está tocando dentro de mim aqui. Tem mais uma pessoa que deveria estar aqui. Gostaria que você obedecesse à voz do Espírito de Deus, saísse da onde que você está, viesse à frente, confessasse a Jesus, para que você pudesse usufruir de todas essas promessas que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar por essa jovem. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu convido o Senhor para que o Senhor entre no meu coração, na minha vida e na minha família, porque nesta noite eu renuncio a Satanás e seus demônios, e eu quebro agora, em nome de Jesus, toda e qualquer maldição hereditária na minha vida e na minha descendência. Eu profetizo que eu estou livre, que eu estou salva. Eu arrependo, Senhor, de todos os meus pecados e de todas as minhas iniquidades. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Porque a partir de hoje, eu peço a Ti, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me dá força, sabedoria, graça, para que eu possa andar, trilhar nos Teus caminhos, e nunca mais retroceder, nunca mais se afastar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar no centro da Sua vontade. É que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora só eu oro por você. Pai, eu ligo a salvação da tua filha aqui na terra, a reconciliação dela aqui, Senhor, perante a tua igreja. Pai, veja o quanto essa jovem tem sofrido, veja o quanto o inimigo enganou ela, o quanto feriu, machucou seu coração, a sua alma, seus sentimentos, as suas emoções, ó Deus. Pai, ela precisa de uma cura na sua alma, e nesse momento o Espírito Santo de Deus frua sobre a vida dela, ó Pai. E eu ligo a salvação, eu repreendo toda a obra do mal, toda a obra de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, tudo aquilo que ela se envolveu na ignorância, eu estou quebrando, estou desfazendo agora. E eu profetizo que ela está livre, que ela está liberta, ó Pai, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Agora fica de frente para a igreja. Os irmãos querem falar alguma coisa para você. Seja bem-vindo ao reino de Deus, à igreja do Senhor, ao povo de Deus. Uma salva de palmas, dá um abraço nela. Os queridos podem sentar um minutinho. A palavra do Senhor diz assim, João 6,53: E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém, Senhor. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos apoderamos dessa palavra, Deus. Nós tomamos posse do perdão que nós temos em Cristo Jesus. E nesta noite, ó Pai, que nós estamos nessa festa, como a igreja do Senhor, para participar desse banquete espiritual. Espírito Santo de Deus,
A tua palavra diz que o Senhor que examina os nossos corações. E como ministro da tua palavra, como sacerdote, nós tomamos posse, Senhor, do direito que nós temos, do sacrifício de Cristo Jesus, o qual já pagou todos os nossos pecados. E nós tomamos posse, Senhor, do sacrifício que temos em Cristo Jesus. E também nós liberamos o perdão. Aquelas pessoas que têm se levantado contra nossas vidas, nos perseguido, nos caluniado, falando mal, tentado denegrir a nossa imagem. Pai, nós liberamos o perdão e abençoamos essas vidas, para que o mal não tenha poder no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Gostaria que os irmãos trouxessem os alimentos. A palavra de Jesus, ele diz: aquele que não comer do meu corpo, não tomar do meu sangue, não tem parte comigo na eternidade. Aquele que comer do meu corpo e tomar do meu sangue, eu estou nele e ele está em mim, nunca morrerá. Quando eu participo do corpo, da mesa do Senhor, eu tenho uma aliança com ele, estou renovando essa aliança. E essa é a ordem de Jesus, o único sacramento. Biblicamente tem dois sacramentos: um quando você aceita Jesus e você desce na água do batismo, esse é um sacramento. O outro sacramento é a ceia do Senhor, quando nós reconhecemos tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, e nós temos Ele como Filho de Deus, nós recebemos como único e suficiente Salvador. Eu confesso a Ele, eu entreguei a minha vida a Ele, Ele é o meu Salvador. Então eu estou ligado nele, eu tenho uma aliança com Ele. E quando você participa, você está celebrando que Ele triunfou sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre os demônios, sobre todas as forças do mal. Ele diz: faz isso em memória de mim. Cada vez que você comer desse pão, cada vez que você tomar desse cálice, vocês estão em memória, celebrando a minha morte e a minha ressurreição. E nós se tornamos um só corpo do Senhor. Aqueles queridos que vão participar, eu gostaria que você ficasse em pé. Outros motivos qualquer, não fique constrangido: eu não vou participar, então você permaneça sentado. Mas você que está em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, então você pode participar conosco. Nós vamos estar orando pelo alimento. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, Senhor, estamos aqui diante do Senhor, em obediência à Tua palavra. Eu consagro agora este pão, que é símbolo do Teu corpo, porque nós cremos que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si todas as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas maldições, e que pelas Suas pisaduras nós somos sarados, que o Senhor não só pagou nossos pecados, mas as nossas maldições. Nós somos livres, libertos, Pai. O mal, a morte, a doença, a enfermidade, nada tem poder sobre as nossas vidas. E esse é o alimento espiritual para conosco. Em nome de Jesus eu consagro este pão, ó Pai. E da mesma forma eu quero consagrar este cálice, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus filhos vencerão pelo Teu nome e pelo Teu sangue. O Senhor pagou um alto preço, o Seu próprio sangue o Senhor nos comprou, ó Deus. E eu estou consagrando este cálice em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem distribuir. A Bíblia diz que na noite que foi traído, Ele tomou o pão, deu graça e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E depois de ter ceado, semelhantemente Ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. À medida que você participa, agradeça a Deus, seja grato, louve, adore, glorifica o nome do Senhor. Cada gesto na cruz, amor, cada corte em seu corpo, amor, cada gota de sangue, amor, Jesus. Aleluia.
teus ombros, amor. Caros-me, enche a face, amor. Jesus. Acredito na cruz que segueu. Acredito no sangue que verteu. Acredito em ti. Acredito em ti, Jesus. Acredito que o preço foi pago. Acredito no amor derramado. Eu acredito em ti. Acredito em ti. Acredito em ti, Jesus. Tudo pago está, aleluia. O amor venceu. E tudo pago está, aleluia. O amor venceu. E tudo pago está, aleluia. O amor venceu. E tudo pago está, aleluia. O amor venceu. Acredito na cruz que segueu. Acredito no sangue que verteu. Acredito em ti. Acredito em ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, ó Pai. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por cada vida que se encontra aqui, pela tua igreja reunida aqui nessa noite. Muito obrigado pelo pão, pela palavra, pelo alimento espiritual, por participar da tua mesa. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Pai, eu abençoo a sua igreja. Eu abençoo a cada vida, cada família, aqueles que estão vindo pelas primeiras vezes ou a primeira vez, ó Deus. Senhor, estenda tuas mãos sobre teus filhos. Abençoa a tua congregação, ó Deus. A cada santo, a cada santa, a cada um dos teus queridos, ó Deus. Cumpre a tua palavra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que teu nome seja glorificado todos os dias, através de cada um dos nossos queridos amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, um aperto de mão.